Hoje eu vou trazer uma mensagem diferente para você. Eu quero trazer uma mensagem sobre algo que é uma espécie de fundamento para muita coisa que a gente pensa e acredita aqui nessa comunidade, porque é um fundamento de muita coisa que é ensinada lá na nossa escola bíblica no CPP. Então, prepare-se para aprender bastante hoje. Se você tem uma Bíblia, eu quero pedir que você abra no livro do profeta Amós, no capítulo 3. Amós, capítulo 3. E sobre o que eu vou falar hoje? Eu vou falar daquilo que talvez é o assunto central que a gente lida no nosso curso de preparação profética. Ok? É como se fosse o central core da coisa. E a matéria principal do CPP, se você não sabe, é a aula de 7 alianças. Porque a partir dela, muita coisa é explicada. E nessa aula de 7 alianças, ou seja, é um curso que fala sobre os pactos e as alianças de Deus na história e de como Deus trabalha na história. Mas a parte mais importante não é nem tudo que fala sobre as alianças. A parte mais importante é o que fala no início da matéria. Antes de começar o estudo em si, tem algo que é tocado ali, algo que é falado, que é a partir desse versículo, Amós 3, versículo 7. E eu quero compartilhar então a verdade que está por detrás desse versículo. E olhar outras passagens, e a gente vai trabalhar. Eu tenho muito conteúdo para cobrir, então eu vou mesmo assim depender da direção do Espírito Santo para ir até onde for necessário, para você não ficar carregado com muita informação e talvez não poder administrar tudo, ok? Quem achou a passagem Amós 3, versículo 7? Todo mundo achou? Amém? Então diz assim, na versão Nova Almeida atualizada diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então lembra, o nosso curso é curso de preparação profética. Então, quando as pessoas ouvem a gente falando que nós temos um curso de preparação profética aqui na cidade, o que as pessoas pensam é que nós temos uma escola de formar profetas. Mas não é uma escola para formar profetas, porque só Deus pode formar um profeta. O que acontece é que nós temos um curso que prepara as pessoas para entenderem e se envolverem com aquilo que nós chamamos de profético. E o que seria isso? Esse versículo fala muito sobre isso. O versículo obviamente está falando sobre que sempre que Deus vai fazer alguma coisa, Ele fala com os profetas. Está meio óbvio, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos os profetas, ok? Então, os profetas são sempre os primeiros a saber o que Deus vai fazer. Tudo bem. Mas tem uma verdade mais profunda. Uma verdade muito mais profunda. E essa verdade se você observar no texto, diz certamente o Senhor Deus não fará. Ele está falando sobre fazer. Está falando sobre o fazer de Deus, a ação de Deus. Então eu quero falar um pouco hoje sobre a ação de Deus na história. Como que Deus trabalha na história. E como que Deus trabalha na sua vida. E como que Deus trabalha na sua família. E como que Deus trabalha em uma série de outras áreas. Como que você pode ter a ação de Deus na sua vida e como você pode participar da ação de Deus na história. Porque ele está dizendo, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem fazer o quê?
revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Então, muito mais do que estar falando sobre profetas, esse versículo está falando sobre como Deus trabalha. Ele está dizendo que sempre antes de Deus fazer alguma coisa significativa na história da humanidade, Deus procura homens e mulheres para ter comunhão, para ter relacionamento, para desenvolver amizade. Essa é a verdade que está por detrás desse versículo, amém? E isso é o que nós queremos dizer por profético. Essa é a essência do que significa. É que a ação de Deus na história está conectada com Deus desenvolver um relacionamento com as pessoas na história. Por exemplo, João 17, capítulo 24, Jesus está orando ao Pai. E ele pede ao Pai que o Pai o glorifique com a mesma glória que ele tinha no início. Então Jesus usa uma frase aterrorizantemente difícil de entender. Porque me amaste antes da fundação do mundo, é isso que ele fala. Me amaste antes da fundação do mundo. Sabe o que essa frase significa? Que Jesus existia antes do tempo existir. Que Jesus existia antes de ter tempo, espaço e matéria. Que antes de existir, antes Jesus já era. Que antes de Gênesis 1, Jesus já existia. Que antes de Deus passar a criar tudo, Jesus já existia. E não só existia Jesus, mas existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus é amor, e muitas vezes nós não pensamos nas implicações do que isso significa. Mas para ter amor, sempre precisa ter três. Você tem que ter o amante, aquele que é a fonte do amor, o amado, aquele que recebe o amor, e o próprio amor entre os dois. Então, antes de Deus criar tudo, o Pai era o eterno amante, o Filho é o eterno amado, e o Espírito Santo o amor do Pai para com o Filho. Então, esse relacionamento que Deus quer ter com você, essa comunhão, essa intimidade que Deus quer ter com você, é a própria essência de quem Ele é. Deus é uma comunidade de amor. Antes de Deus criar o universo, Deus já existia como sendo um relacionamento de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é de explodir a cabeça. Como que Deus existe antes de tudo? Não sei, cara. Não sei como é que é esse negócio. E sabe o que é louco? Quando Deus começa a criar o ser humano, Gênesis 1, versículo 26 diz: façamos o homem, pois, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Perceba o que está escrito. Quando Deus criou tudo, Deus criou o ser humano para que o ser humano dominasse sobre a terra, que o ser humano governasse sobre a terra, que o ser humano tivesse autoridade sobre tudo que existe. E é nesse versículo que nós temos como que uma semente daquilo que significa reino de Deus. O que é o reino de Deus? Tem a ver com isso, com o homem dominar sobre tudo. Mas espera aí, como que o homem dominando sobre tudo pode ser reino de Deus? Porque Deus disse que esse homem seria sua imagem. Repete comigo, imagem. Sabe o que isso significa? Que o ser humano seria um reflexo de quem Deus é na criação. Sabe um espelho? Então, o ser humano seria um espelho, ele iria refletir Deus, e porque ele iria refletir Deus, então o seu domínio sobre a criação seria o próprio domínio de Deus. Mas para que o homem possa ser imagem, primeiro ele precisa ser semelhança. O que é semelhança? Tem a ver com ser parecido. Deus colocou algo dentro de você que ele também tem dentro dele. E portanto você é um ser humano especial como nenhum outro ser no universo. Porque você tem algo que Deus tem, um coração, um espírito. Você tem algo dentro de você que é tipo uma linha de comunicação com Deus. Você consegue se comunicar com Deus e Deus consegue se comunicar com você. E isso é a semelhança de Deus com você.
Você tem algo em comum com Deus. E quando nós temos algo em comum, nós temos uma comum união, comunhão. Deus colocou algo semelhante em nós para que eu e você tenhamos comunhão com Deus. E na medida que eu tenho comunhão com Deus, eu sou a imagem de Deus. Eu não consigo ser imagem se eu não estou diante daquele que vai ser refletido. E era somente na medida que o homem fosse imagem de Deus, que ele iria estabelecer a autoridade de Deus. Tem gente que fala assim: eu tenho autoridade sobre os demônios, sobre a doença, sobre os problemas. Você só tem autoridade se você reflete o autor. Se você não está refletindo o autor da autoridade, você não tem autoridade nenhuma. Se nós estamos diante de Deus, então sua autoridade se manifesta. Todos nós aqui, como Adão, temos um jardim do Éden na nossa vida. Sua família, seu trabalho, sua faculdade, sei lá, cada um tem uma área que Deus te deu para você cuidar nessa vida. E ali você precisa exercer sua autoridade naquele lugar. Só que sua autoridade não vem de você dar uma carteirada de autoridade. Eu sou autoridade aqui, eu mando aqui. Não. Que geralmente quem impõe autoridade não tem autoridade. A verdadeira autoridade vem de você refletir quem Deus é. E para você refletir quem Ele é, você precisa ter comunhão com Ele, ser semelhante a Ele, estar diante dEle. Veja, o início da história da humanidade então. Deus querendo colocar o homem para governar a terra. Ele coloca tudo debaixo de um princípio. Se Adão tiver comunhão comigo, ele vai conseguir governar a terra. Hoje em dia, o pessoal mais moderninho gosta de falar muito sobre reis e sacerdotes. Levanta a mão quem já ouviu falar dessa expressão por aí. Sabe o erro que as pessoas cometem? É que elas pensam que isso são duas coisas diferentes. Como se fosse assim: alguns na igreja são mais reis, ou seja, eles vão trabalhar nas esferas de influência da sociedade, eles vão atuar no mercado de trabalho, e outros são mais sacerdotes. Eles vão se integrar no ministério, eles vão se dedicar à oração. Mas não é isso. Porque Deus não tem ou reis ou sacerdotes. O que Deus tem é um reino de sacerdotes. Ou seja, o reino de Deus é composto por pessoas que são sacerdotes. Não é que tem duas funções no reino: ou você reina e governa, ou você exerce sacerdócio. Não! Toda a autoridade que nós exercemos no reino de Deus, ela está fundamentada enquanto nós exercemos o nosso sacerdócio diante de Deus. Colocando em palavras bem simples, sua autoridade sobre o mal não tem a ver com quanto você grita e com quanto você se esforça, mas com o quanto você relaciona com Deus. Deus estabeleceu que a realidade vai ser assim. Só que acontece que na história da humanidade, houveram várias crises na história da humanidade, que prejudicaram a humanidade. Então esse Deus, que é um relacionamento em si mesmo, que criou o homem para governar a terra a partir de um relacionamento com Ele, todas as vezes que a humanidade enfrenta crises, Ele procura com mais intensidade ter comunhão com o homem. Houveram várias crises na história da humanidade. Deus não tem crise, mas a humanidade entrou em crise. A primeira crise bem grande que nós vemos depois da entrada do pecado na história da humanidade é a crise que nós chamamos do dilúvio. Em Gênesis 6, a Bíblia fala algo terrível. Diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, que isso pesou no coração de Deus, que isso mexeu no coração de Deus. Eu quero que você saiba de algo. Aliás, você podia pregar para o seu irmão do seu lado agora. Fala para uma pessoa que está do seu lado assim. Fala assim, ó: Deus tem sentimento.
Esse é um negócio que as pessoas não sabem. Elas acham que Deus é um livro, elas acham que Deus é uma força, elas acham que Deus é algo. Deus não é algo, Deus é alguém. Deus tem um coração. E quando ele viu a humanidade em pecado, diz que isso pesou no coração dele. E ele decidiu que ele iria enviar o dilúvio e destruir a humanidade. Já parou para pensar? Se Deus fizesse isso, acabava a Bíblia, acabava em Gênesis 6. Pá, ponto final, não tem mais nada, acabou a história. Mas a Bíblia diz: Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Deus. E aí diz assim, essa é a história de Noé. Noé era um homem íntegro, justo. Noé andava com Deus. Sabe qual é a biografia de Noé? Noé era um amigo de Deus. E porque Noé era amigo de Deus, você está sentado nessa cadeira agora. Porque se Deus não tivesse encontrado Noé, só um homem, um único homem na sua geração que andava com Deus, que tinha comunhão com Deus, mas por causa desse homem, Deus pôde salvar a humanidade inteira, você não estaria aqui. Se aquele cara não tivesse começado um relacionamento com Deus, Deus, eu te amo, Deus, eu te quero, Deus, eu quero andar na sua presença. Jesus, oh, bem-vindo Espírito Santo, sei lá o que ele estava dizendo quando ele orava. Mas uma coisa é certo, quando Noé estava vivo, Enoque também estava vivo. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Sabe o que eu acredito? Quando Enoque passava, aí talvez as crianças perguntavam para os pais: pai, quem é aquele homem de branco do lado do vovô Enoque? Aí ele diz: então, aquele homem de branco, deixa eu te contar, é que assim, no princípio aquele homem criou os céus e a terra, sabe, meu filho? Não tinha nada tal, aí ele criou... Enoque andava com Deus tão intimamente que Deus era visto andando do lado dele. Eu creio nisso, a Bíblia não diz, eu inventei esse negócio. Então, Noé olha o exemplo de Enoque e imita ele. Imita ele. E por causa de um homem em comunhão com Deus, toda a humanidade foi salva. Sempre quando Deus quer fazer algo significativo na história, Ele chama homens e mulheres para terem relacionamento íntimo, comunhão com Ele. Passa o tempo e nós temos uma crise em Gênesis 11, que é a crise da Babilônia, a crise da Torre de Babel, onde Deus envia juízo porque os homens institucionalizaram a rebelião contra Ele. Então Deus divide as línguas. E eu tenho uma revelação para te dar, é muito difícil entender isso aqui. Depois de Gênesis 11 vem Gênesis 12. Difícil demais, né? Uau, é difícil. O que é que você tem em Gênesis 12? Deus chamando Abraão. Ou seja, logo depois da crise de Deus dividir as nações, Deus chama um homem para desenvolver um relacionamento com ele, porque seria por meio do relacionamento de Deus com esse homem que toda a humanidade seria abençoada por causa do povo de Israel, que nasceria como resultado da comunhão de Deus com ele. Quando Deus quer fazer algo na terra, Ele busca homens e mulheres para ter comunhão com ele, amém? E o tempo passa, e o povo de Abraão, Isaac, Jacó, José, os 12 multiplica e eles se tornam escravos no Egito. E eles estão como escravos no Egito por 430 anos. Por que eles ficaram 430? Simples, porque o Moisés, que ia libertar o povo, não estava pronto em 429. Simples. Pensa comigo, tinha um povo em escravidão. Deus podia chegar, pisar na cabeça do faraó, tipo uma barata. Pisa, joga. Já era, acabou o Egito. Deus não podia? Podia. E Deus pacientemente espera Moisés estar pronto. Espera Moisés ter comunhão com Ele. E como é que foi a história de Moisés?
diz que ele viu uma sarça ardendo. Só que esse negócio de sarça ardendo, a gente não entende muito bem. Eu quero te garantir uma coisa. Toda sarça ardia no deserto. Não sei se você sabe disso. O que é sarça? Que a gente fala, as palavras não sabe o que significa. É um arbusto com os galhos velhos. Toda sarça no meio do deserto queimava por causa do calor. Era normal. E ela queimava por causa do calor. Durante a noite, ou o fogo apagava porque chegava o frio, ou ela se consumia, ela virava cinzas. O negócio é que tinha uma sarça queimando num dia, quando Moisés voltou, ela ainda estava queimando. Ele, eita, ficou queimando a noite toda e não se consumiu. Aí ele, ué, vamos ver, né? Quando ele está chegando, que ele fala, Moshe, Moshe, Eskodá. Né? Se Deus tiver uma igreja queimando, os Moisés vão chegar. Basta ser uma igreja que é uma sarça ardente, queimando para Jesus, e os Moisés que vão libertar essa geração vão chegar. Como os pregadores do passado diziam, eu coloco o fogo no meu corpo e eles vêm me ver queimar. A gente precisa ter fogo de Deus para atrair as pessoas. E Moisés encontra Deus. E no relacionamento dele com Deus, Êxodo 33, se eu não me engano, versículo 11 diz que Moisés falava face a face com Deus, como quem fala com um amigo. Porque Moisés foi o libertador de Israel, não era porque ele estudou teologia, não é porque ele fez um curso, é porque Deus encontrou nele um amigo para conversar. Sempre quando Deus vai fazer algo na terra, Ele procura amigos para conversar. Sempre quando Deus vai fazer algo significativo na história, Deus procura amigos para ter comunhão íntima com eles. E passa o tempo, e o povo de Israel sai do Egito e entra na terra, e em vez de se tornar uma bênção para as nações, nós temos o período dos juízes, que diz que naquele tempo, cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos, porque não tinha rei em Israel. E qual foi a solução? Qual é a grande solução de Deus, num período de caos e de anarquia no meio do povo de Israel? Abre comigo em Atos 13, para eu te mostrar a solução de Deus. Atos 13, versículo 22. E tirando Saul, levantou o rei Davi, do qual também deu testemunho e disse, achei Davi. Para tudo. Como que Deus achou Davi se Deus não perde nada? O Deus que não perde nada, o Deus que não tem falta de nada, achou algo. E se Deus achou, significa que Ele buscava de alguma forma que a gente não entende. Deus tem uma busca só. Amigos. Homens e mulheres que queiram ser íntimo dele. Homens e mulheres que queiram ser como Davi. Homens e mulheres que estão abertos para que Deus seja Deus, para que Deus fale, para que Deus ministre, para que Deus opere. A igreja está cheia de gente que está pronta para fazer muita coisa, que está pronta para trabalhar. Eles estão prontos para, irmão, nós temos que fazer o que Deus manda. É verdade. O problema é que muita gente quer fazer o que Deus manda. Poucos querem parar para esperar e ouvir o que Ele está mandando. Nós somos muito proativos para fazer. Quem consegue parar para ouvir? Porque esse era o lance de Davi. Por que ele fazia a vontade de Deus? Porque ele parava para ouvir o que Deus estava falando. Não é um devocional. Não. É muito além disso. Porque não tem a ver com tempo simplesmente. Não tem a ver com quantas horas a pessoa está orando. Não tem a ver. Não. Tem a ver com uma atitude do coração
do tipo que aprendeu com Samuel: fala que o teu servo ouve. Eu quero ouvir tua voz, Senhor. Essa é a chave. Sabe, se você continuar lendo a história, você vai ver que o povo foi cativo no cativeiro da Babilônia. E mesmo voltando do cativeiro com Esdras, com Neemias, na época de Ageu, Zacarias, o povo nunca voltou para a glória que eles tinham no início. Israel nunca voltou a ser como era antes. Então o que é que Deus fez? Qual foi a solução do cativeiro? Eu te pergunto, se você estivesse olhando para os problemas da humanidade, hoje, como que você solucionaria os problemas da humanidade? Vou te falar como que você solucionaria. Você ia tentar descobrir, igual quando a gente tenta descobrir numa máquina, num programa de computador, nós iríamos tentar descobrir os princípios que regem a solução dos problemas. Ah, seu problema é que você não tem dinheiro? Obedeça o princípio de finanças. Seu problema é que você não tem saúde? Obedeça ao princípio de uma vida saudável. Ou seja, tudo que nós fazemos nessa vida para solucionar os problemas, nós fazemos através de aprender um princípio e dominar um princípio. Para quê? Para que a gente domine os problemas, para que a gente tenha controle. No reino de Deus não é assim. Deus não te dá um princípio para você controlar. Deus te dá uma pessoa que vai te governar, o Espírito Santo. Nós queremos muito na nossa vida cristã que Deus nos dê um mapa para a gente saber o que deve fazer. Ao invés de Deus dar um mapa, Deus dá um guia turístico, o Espírito Santo. Todas as vezes que você tiver que andar, todas as vezes que você tiver que agir, você vai ter que voltar a perguntar para Ele. A humanidade então estava em crise. O que é que Deus fez? Ele não enviou um anjo, Ele não enviou um livro, Ele nem enviou um remédio. Deus veio pessoalmente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus veio morar, Deus se fez ser humano. Deus gosta tanto de relacionar com você, que se tornou semelhante a você como ser humano, para que você nunca mais pensasse: eu não entendo Deus, eu não consigo conversar com Deus, Deus está muito... Não. Ele consegue se compadecer de você, porque Ele foi tentado nas mesmas coisas que você. Jesus se tornou um ser humano, e quando Ele morreu naquela cruz, quando Ele verteu sangue naquela cruz, para perdoar os teus pecados, não foi simplesmente para te dar uma vida melhor, mas foi para te aproximar de Deus. O objetivo de Jesus morrer na cruz é para te aproximar de Deus. De que adianta ir para o céu se Deus não está lá? Já parou para pensar nisso? O alvo da salvação não é ir para o céu, o alvo da salvação é estar perto de Deus. Em todos os momentos da história, Deus buscou amigos, porque por meio dessa amizade com esses homens, o que Deus fez com eles tocou sua geração e mudou sua geração, a geração desses homens. O que acontece é que nesse momento, na história da humanidade, nós estamos na maior crise de todos os tempos. Qual é a crise? É a crise da igreja. Veja, tudo que nós precisamos, nós já temos. Todos os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Você recebeu o Espírito Santo dentro de você. Você tem uma Bíblia que te explica a vontade de Deus. E mesmo assim, a sua cara nessa noite parece que tu está indo para o inferno. Entende? Mesmo assim, o jeito que você trata a sua mulher prova que você é um endemoniado.
Mesmo assim, o jeito que você vive, oprimido por ansiedade e depressão, parece que você não tem o Espírito Santo. Você já parou a pensar que se nós não estivéssemos num culto, se nós estivéssemos na sociedade, no dia a dia, de boca fechada, ninguém ia saber que nós é crente, irmão? A Bíblia diz que os cristãos são sal e luz desse mundo. Não diz que eles têm que ser, diz que eles são. Mas parece que não está iluminando. E sabe que as pessoas acham, eu vou me esforçar. Não! Não. Porque a Bíblia não diz para você tentar ser sal e luz. A Bíblia diz que você é ou você não é. E o fato é que Jesus está voltando. E nós vamos entrar na maior crise da história, com perseguição. Você acha que você acha que as pessoas dentro dessa sala aqui vão continuar crendo em Jesus quando crer em Jesus se tornar algo digno de pena, de morte? Não vai não. Isso é a maior crise. Por quê? Porque o problema não é sua vida. Eu sei que eu falei de um jeito que você pode estar se sentindo mal, mas eu quero que você imagine como que Deus está sentindo. Porque o que parece é que Deus está perdendo. O que parece é que Deus trabalhou na história da humanidade inteira. E será que tudo que Deus fez foi para tornar nós evangélico? Caraca! A raça mais chata do universo. Será que foi para isso que Jesus derramou o sangue dele? Jesus derramou o sangue dele para que eu e você pudéssemos transbordar do amor de Deus ao nosso redor e as pessoas serem transformadas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos numa crise muito maior do que todas na história. E se Deus em toda a história da humanidade buscou amigos, o quanto você acha que Deus está buscando agora? O Espírito de Deus paira sobre a terra, querendo encontrar homens e mulheres que estão abertos para conversar com Ele e ouvir Ele, que querem ser íntimo dEle, que não querem fazer uma grande obra, querem ser grande amigo e ter um grande relacionamento, que não querem ter um grande ministério, querem ter uma grande amizade, que não querem ter muito dinheiro, querem ter o verdadeiro tesouro, Jesus Cristo. E Deus está chamando você hoje para isso. Você pode ser evangélico, cristão, não cristão, espírita, não importa. Deus está chamando todo mundo. Se você ouvir a voz do Senhor no seu coração hoje, se Deus você sente Deus tocando seu coração, se você quer ser de verdade amigo de Deus, eu quero te convidar hoje a vir aqui na frente e entregar a sua vida para Jesus como nunca antes. Não importa se você é crente ou não é crente, evangélico ou não evangélico, mas é entregar a sua vida pedindo que Jesus tome a sua vida e transforme a sua vida em alguém que realmente é amigo dele.